Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Essa é a nossa quinta aula já dessa jornada de lógica de programação com JavaScript. E nessa aula nós vamos falar sobre concatenação, tá? Antes de eu falar o que é concatenação, eu convido você, se você ainda não é inscrito, a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações para que você receba a notificação toda vez que eu colocar um vídeo novo e deixar o seu like, para que esse vídeo seja espalhado para cada vez mais pessoas que estão interessadas nesse conteúdo de lógica de programação e também em JavaScript. Eu na verdade eu peguei da aula anterior essas nossas operações matemáticas aqui, para que a gente possa fazer o resultado de uma maneira mais eficaz, certo? Então olha só, nós temos aqui ainda aquele bando de consoles.log, temos as nossas variáveis aqui e as informações que nós recebemos do usuário, certo? Então o que vem a ser a concatenação? Concatenação é quando nós juntamos textos com variáveis, JavaScript. Então eu vou conseguir colocar essa variável aqui no meio de um texto e ele vai entender o que é texto e o que é variável, tá? A maneira mais simples de se fazer isso, a gente vai construir agora primeiro. Então no console.log, eu poderia fazer assim, ó. Lembra que a gente colocou um texto lá na primeira aula, que a gente colocou lá o Hello World? Então aqui a gente poderia fazer um texto escrevendo assim, ó. A soma dos dois números é, e aí eu dou um espacinho, e aí lembra daquele efeito, daquele nosso caso de que quando a gente recebia a informação do usuário, vinha como texto e ele juntava tudo? A gente consegue fazer isso aqui também, ó. Se eu colocar um sinal de mais aqui, ó, e colocar a nossa soma, o que ele vai entender? Existe soma de texto com variável? Eu consigo somar A mais 1? Se eu for somar A mais 1, vai dar o quê? A1. Ele junta esse texto, certo? A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Eu estou tentando somar um texto com uma variável, que é a variável soma, tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai juntar esses dois e mostrar na tela, mostrar no console, tá? Então eu vou até abrir mais esse console aqui. Vamos dar um run aqui para a gente ver o que vai acontecer. Vou colocar aqui, ó, 4 e 2. Então, ó, a soma dos dois números é 6. Beleza, funcionou. Vou fazer isso em todo mundo, então, ó. A gente pode fazer aqui, ó, a subtração entre os dois números, é, e aí esse espacinho aqui, ó, eu tenho que colocar, porque se eu não colocar o espacinho, ó, vou deixar essa sem espacinho, ó. Vou rodar aqui nosso código. Vamos ver o que vai acontecer, ó. 4 e 2. Olha só. Tá vendo que fica grudado aqui, ó? Então por isso que a gente precisa colocar aquele espaço quando a gente faz esse tipo de concatenação, certo? Vou dar um clear aqui para limpar e vou continuar. Vou até copiar esse bloco de código aqui, ó. E vou colocar aqui a multiplicação, ou o produto, na verdade, né? O produto entre os dois números é. E aí eu coloco a multiplicação. A divisão, como que é o nome do resultado da divisão? Esqueci, então vou colocar a divisão mesmo. A divisão entre os dois números é divisão e a potência entre os dois números é, e eu vou colocar a potência aqui, ó. Vou rodar mais uma vez. Vou colocar 4 e 2. Olha só, que bonito. Funcionou bonitinho, tá? Então a gente tá fazendo isso aqui, já é concatenação. Estamos juntando texto com variável. Agora vamos supor que eu quisesse melhorar um pouco essa apresentação do meu resultado para o usuário. Eu quisesse mostrar para ele aqui, além do resultado, os números que ele digitou. Então eu poderia colocar assim, ó, a soma. Vou apagar isso aqui, vou colocar aspa aqui, ó. A soma
do número. Aí qual que é o número? O número tá aqui, ó. Concatenar. Primeiro número. Beleza, vou concatenar de novo. Aí eu tenho que começar com um espaço aqui, ó. A soma do primeiro número com o... Coloco o espaço, concateno aqui, ó. Segundo número. De novo, sinal de concatenação, sinal de mais aqui para concatenar. Segundo número é... E aí eu vou colocar mais uma vez. E beleza. Começou a ficar confuso. Nossa, começou a ficar muito confuso. Começou a ficar chato de escrever isso aqui, ó. Porque às vezes eu posso esquecer um sinal de mais, como eu já quase esqueci aqui algumas vezes. Se você reparar, dei umas travadas assim. Então eu posso esquecer um sinal de mais, posso esquecer um espaço. Então as coisas aqui começam a ficar um pouquinho menos controláveis. Dá pra fazer certo? É claro que dá. Mas começou a ficar mais difícil. Então, ó, só pra mostrar aqui que vai dar certo. Então, vou colocar de novo o número 4 e o número 2. Olha só. A soma do número 4 com o 2 é 6. Fechou. Tá tudo certo. Beleza. Mas não tem como a gente fazer isso de uma maneira mais simples, de uma maneira que fique mais visual até? A resposta é sim, nós temos como fazer de uma maneira mais visual. Então eu vou apagar isso aqui, ó. Vou apagar. E nós vamos colocar aqui um texto de novo. Só que em vez de usar aspa simples ou aspa dupla, nós vamos usar um outro tipo de aspas, que nós chamamos aqui no JavaScript de template literals. Cadê? Aqui, ó. Template literals. O que são? O que vem a ser os template literals? É uma junção de duas crases, dois acentos graves, tá? Isso aqui também vai ser um texto. Só que esse texto tem uma característica específica que a gente não consegue utilizar nem com aspa simples, nem com aspa dupla. Eu vou escrever aqui, ó. A suma, ótimo. A soma do primeiro número com o segundo número é soma. Beleza. Então aqui é o nome da minha primeira variável, o nome da minha segunda variável e o nome da variável da soma, certo? Vou limpar o terminal, vou rodar isso aqui, vamos ver o que vai dar aqui, ó. Então o primeiro número, 4, o segundo número, 2. Ué, a soma do primeiro número com o segundo número é soma. Beleza, isso é óbvio, né? O usuário quer ver o número que ele digitou, os dois, e o resultado real dessa soma. E aí, a gente aqui vai usar um caractere especial. Na verdade, um bloco de caracteres especiais aqui, ó. Em vez de eu digitar só o nome da variável que eu quero ver, eu vou colocar um cifrão, abrir e fechar chaves. E agora, dentro do meu cifrão, eu coloco o nome da minha variável, tá? Você percebe que aqui ficou verdinho de novo, ó. Aqui tá verdinho, aqui tá verdinho. Então, ó, aí ele já entendeu que isso aqui é uma variável. Então, a soma do primeiro número com... Beleza, vou trocar o segundo número aqui, ó. Com o cifrão abre chaves, segundo número é... E aí eu troco isso aqui de novo por cifrão... Opa! Cifrão abre e fecha chaves, soma, tá? Vamos ver se vai funcionar isso aqui agora? Run. Número 4. Vou variar, vou colocar o número 6 agora. Então, ó, a soma do 4 com o 6 é 10. A subtração entre os dois números é menos 2, beleza. Enfim, esse resultado aqui não faz diferença pra gente. Percebe como ficou mais simples? Olha só, aqui é difícil eu falar, vou esquecer esse espaço aqui, porque é natural que a gente coloque espaço entre os textos. A única diferença é que antes de eu colocar o nome da minha variável, eu vou colocar o cifrão, abrir e fechar chaves e colocar o nome da variável dentro disso. Vamos trocar tudo isso aqui agora então. Trocar aqui, ó, por template literals. A subtração entre os dois números, eu podia ter copiado, né? Vou copiar no próximo. Entre os dois números, tô me confundindo com esse acento. É, aí,
cifrão, abre e fecha chaves, e vou colocar aqui, ó, subtração. Subtração. Beleza. O produto entre os dois números, vou copiar isso aqui, de cortar, colocar o template literals, cadê? Colocar o template literals, colar. E vou colocar aqui o cifrão, abre e fecha chaves, e eu vou colocar aqui, ó, o multiplicação. Beleza? Então, ó, tá ficando mais simples. Vou mostrar uma peculiaridade aqui desse nosso cifrão, abre e fecha chaves aqui, ó. Esse nosso bloco de concatenação aqui entre texto e variáveis. Eu posso, dentro desse cifrão, fazer operações JavaScript. Então, por exemplo, a divisão, o resultado da divisão entre os dois números e aí eu posso colocar o cifrão, abrir e fechar chaves, e eu posso calcular a divisão direto aqui dentro, ó. Então esse primeiro número dividido pelo segundo número, eu posso colocar aqui dentro, olha só, e ele continua a entender. A gente vai fazer, quando eu mostrar o resultado ali, você vai ver que vai funcionar. Eu posso apagar até essa variável de divisão aqui, ó, e continuar, ó. A potência entre os dois números, vou cortar daqui. Deixa eu ver. O resultado da potência entre os dois números e aí eu coloco o cifrão, abro e fecho chaves e coloco aqui, ó, a operação da potência. Vamos ver se vai funcionar? Vamos ver se deu tudo certo? Então, run. Pera aí, esqueci de apagar o console aqui, vai ficar cheio de coisa. Vou até cancelar isso aqui, vou dar um clear aqui e vou rodar de novo. Beleza, agora vamos lá. Primeiro número, 5. Segundo número, 2. Então ele vai ter que me mostrar, ó, 5 mais 2 é 7. A subtração vai dar 3. O produto vai dar 5 vezes 2, 10. A divisão vai dar 2,5. E a potência vai ter que dar 25, certo? Então, ó, a soma do 5 com o 2 é 7. A subtração entre os dois números é 3. O produto entre os dois números é 10. O resultado da divisão entre os dois números é 2,5. O resultado da potência entre os dois números é 25. Então, ó, esses dois aqui, nós não criamos uma variável para eles, para exibir, para calcular e armazenar esse resultado. A gente calculou direto ali dentro do nosso como que eu posso chamar? Dos nossos caracteres reservados para essa concatenação, tá? Então, é assim que a gente faz a concatenação dos resultados ou das variáveis com os textos, tá? Assim a gente consegue mostrar resultados muito mais limpos, muito mais claros, para que o usuário entenda realmente o que aconteceu ali, beleza? Por esse vídeo é só, valeu, até a próxima.